Hoje eu vou mostrar para vocês como eu personalizo bíblias. Deixando uma bíblia que estava assim, ela fica com a capa assim. E olha a capa dessa, gente. Mas ficam assim, muito lindas. Primeiramente, eu começo tirando a capa da bíblia. Eu tiro também essas primeiras folhas que estão aí na Bíblia, essas folhas que estão mais rasgadas, geralmente no início, né? Tiro também essas folhas mais grossas. Lembrando que eu sempre falo para o dono da Bíblia sobre a retirada dessas folhas, para a pessoa não ter uma surpresa quando eu entregar a Bíblia, né? E eu tiro também todos esses papeizinhos aí. Depois eu venho com a cola quente e reforço a colagem dessas primeiras folhas aí da Bíblia, para elas não correrem o risco de arrancar quando eu colocar a capa. Para a capa desta Bíblia, eu vou usar o papelão de uma caixa de sapato, mas poderia ser o papelão de qualquer outra caixa, desde que não seja um papel muito grosso. Eu vou preservar aí essa dobrinha que tem na caixa, que ela já vai servir para a dobra da minha capa. Eu posiciono aí a Bíblia e tiro mais ou menos o tamanho que eu quero. Para a lateral da capa, eu corto um tamanho que eu veja que vai ficar na metade da lateral da Bíblia, para ficar assim. Aí eu venho com a parte de cima, corto aí a parte de cima, né, e junto na minha Bíblia e fica assim. Antes de colar a capa, eu coloco uma fita de cetim para usar como marcador. Pode ser de qualquer cor. Depois eu vou colar a capa, coloco bastante cola, coloco primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima, aperto bem para não correr o risco de ficar gominhos por causa da cola quente, né? Depois eu tiro o excesso aí, deixo do tamanho que eu quero, eu sempre deixo mais ou menos meio centímetro. Tiro aí os cantinhos também para eles ficarem mais arredondados. E a base desta capa está pronta, agora é só cobrir. Eu vou cobrir ela com um tecido que ele imita um couro e eu peço para uma amiga minha bordar, mas você pode usar qualquer outro tecido, outras cores também, outro tipo de bordado. Olha o exemplo dessas aí, gente. Nessa aqui eu usei 2 tipos de tecido, olha esse bordado como é diferente. E você pode usar também uma pedraria, fazer uma bíblia mais luxuosa, enfim. Use a sua criatividade. Aí eu começo a colar a capa. Primeiramente eu colo a lateral da parte da frente da Bíblia. Eu não colo essa capa toda, é só essa lateral. Depois eu vou para a lateral da parte de trás, puxando bem o tecido para ele não ficar com dobras. Agora eu vou começar a colar as laterais aí da Bíblia. Eu vejo aí se tá tudo certinho, se o nome ficou certo. Tiro o excesso de tecido e começo a colar a lateral. Sempre puxando bem o tecido para não ficar com dobras. Aí essa parte aí eu descolo um pouquinho a capa, passo a cola e coloco o tecido para dentro, para ficar um acabamento bem bonitinho. Agora, para fazer o acabamento do cantinho aí da capa, eu tiro o excesso de tecido, como eu mostrei no vídeo, o excesso de tecido que fica embaixo, colo direitinho e fica assim o acabamento. Faço isso nos 3 cantos e tá pronta, a capa está pronta. Agora vamos fazer o acabamento de dentro. Aí eu vou usar uma folha A4, uma folha simples, mas você pode usar uma folha colorida, como eu fiz nessa Bíblia. Pode usar uma folha com foto, como eu fiz nessa Bíblia. A gente corta direitinho aí o tamanho da folha e eu colo mesmo com cola quente. Lembrando que a minha pistola ela derrete bem, então não fica gominhos da cola. Além de eu apertar bem também, o que ajuda a não ficar com gominhos. Esse processo é simples, a gente só tem que cortar a folha retinha para o acabamento ficar bonito, né?
Para esse tamanho de Bíblia, eu estou usando a folha A4 inteira, eu não corto ela, porque eu sempre deixo uma folha para a pessoa fazer alguma anotação. Corto aí o tamanho, rente com o tamanho das folhas da Bíblia, né? E fica assim. E esse cantinho aí que eu tinha descolado para colocar o tecido, volto lá e colo ele bem bonitinho. Faço o acabamento do outro lado. E fica assim a capa da Bíblia. Tá aí uma folha a mais para a pessoa fazer alguma anotação. E é isso, gente. Depois que eu comecei a encapar Bíblias, eu já encapei mais de 100 Bíblias, tanto de pessoas aqui da minha cidade como das cidades vizinhas. Desse mesmo jeito aí que eu encapo Bíblias, eu encapo caderneta de vacina, caderno, agenda, enfim, o que me mandarem para encapar, eu faço. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que inspire vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.